Olá, pessoal. Aqui é a professora Maíra. Estamos agora no momento de quarentena e precisamos trabalhar online. Por isso eu estou fazendo essas aulas que vão ser disponibilizadas para vocês e a gente vai trabalhar à distância esse conteúdo que já está constando, né, nos primeiros planos de estudos tutorados. Então, no caso, vocês já receberam um PET, ele vai ter as 4 semanas iniciais e essas aulas vão ser para acompanhar essas semanas. Então, a minha ideia é fazer uma aula para cada semana, aulas curtas, objetivos, que a gente discuta um pouco do contexto da filosofia, a gente vai entrar um pouquinho na história, falar um pouquinho de como que as coisas surgiram, porque é parte desse momento. Então, esse primeiro momento, o plano de estudo tutorado, ele traz para a gente a diferenciação entre o mito e a filosofia. É o que se trata, né, na primeira semana do PET, que é o plano de estudo tutorado. Então, olha só, para a gente entender a diferença de mito e filosofia, a gente tem que entender, sim, né, os conceitos, a palavra mito, o conceito da palavra filosofia, mas antes disso a gente tem que compreender a história do homem em relação a como que essas duas, né, vertentes de conhecimento impactaram ali. Então, inicialmente, a gente tem que entender que o mito ele é uma construção cultural importantíssima para a humanidade, porque ela é uma forma de comunicação. Quem era o homem de 10, 12, 15 mil anos atrás? Ele era um ser tribal, né, que vivia de forma nômade, então indo de lugar em lugar, atrás de recurso, e nesse processo, essa busca por recurso, né, esse deslocamento humano com os grupos, ele levava consigo também o aprendizado. Nós somos uma espécie com uma alta capacidade de aprendizado. Então, a gente, desde pequenininho, a gente imita. Quando a gente é pequeno, a gente tem o maior potencial ainda de imitar trejeitos, maneiras de comunicar e tudo. E isso é importante para a maneira como a gente interage em grupo, mas também é importante para a nossa sobrevivência. Então, se a gente aprende que pode usar um instrumento, uma faca, por exemplo, para cortar um pedaço de carne, uma fruta, se torna mais fácil ingerir esse alimento, a gente está tendo maior condição de sobrevivência a partir daquele aprendizado ali. Então, o mito ele vem trazendo uma série de conhecimentos, de noções, de fenômenos e às vezes também alguma coisa para acalmar, né, a curiosidade, acalmar aquela necessidade humana em um determinado momento. Então, por exemplo, a gente pode pegar até hoje grupos tribais aí, de indígenas americanos ou fora, né, do continente americano também, mitos que são relacionados com as constelações, as estrelas. Então, muitas vezes, esses mitos são histórias, às vezes, altamente complexas, que falam a respeito das constelações e contam uma história de um deslocamento, né, de um deus, de uma divindade, ou às vezes, né, de um próprio indivíduo do passado, um ancestral. E esse conto, essa fábula, esse mito, né, ele às vezes traz consigo informações importantes para o deslocamento. Então a pessoa passa a conhecer aquelas constelações e ela sabe o caminho que tem que fazer ao longo do ano, por exemplo, migrando ou em busca de um determinado alimento, seguindo aquelas constelações. Então a gente tem mitos muito elaborados na história da humanidade, mitos que ainda acompanham povos, né? Não só povos nativos, mas pessoas que têm, né, um apego maior à cultura de seus ancestrais, que são fundamentais para a sobrevivência, ou foram fundamentais para a sobrevivência de grupos humanos. Então o mito surge dessa maneira. Então talvez a gente escute um mito quando a gente é criança, então, por exemplo, escuta um trovão, o que é? Ah, São Pedro arrastando a cadeira. Alguma coisa que está lá em cima fazendo barulho. Isso é para acalmar, né? Isso tem um fator de sobrevivência? Claro que tem. Imagine você fugindo, né? Numa situação, você é uma pessoa, um nômade, uma pessoa num bando, que tem que fugir de um predador, que está escondido numa caverna, que está escondido num lugar, né, relativamente suscetível à predação, a inimigos, né, que estão ali fora, um animal que pode interagir de maneira negativa com o ser humano. Você acalma uma criança, você acalma um jovem ou até às vezes uma pessoa adulta com um mito, uma história que não é fictícia, mas que tenta explicar um fenômeno natural. Essa é realmente a origem dos mitos. Então, a tentativa de explicar um fenômeno, mas com uma coisa que não é da imaginação, é uma coisa criada, né, uma coisa que não é baseada em fatos. Não pode ser observada e comprovada com fatos. Então, os mitos, eles vêm acompanhando a humanidade desde que a humanidade consegue se comunicar e passar adiante aquela informação. Então, quem éramos nós, né, seres nômades, seres tribais, caçadores, coletores, essa era a realidade humana até por volta de uns 10 mil anos atrás, quando várias coisas aconteceram, mas 2 principais coisas aconteceram. Uma, o clima mudou, então as temperaturas ficaram um pouco mais amenas, mais quentes,
E outra, o ser humano foi dominando técnicas de agricultura, de criação animal, que uma coisa com a outra, você tinha um clima favorável, você conseguia plantar e colher coisas, né, no período de tempo que a colheita era funcional, mas também você conseguia criar animais, manter esses animais vivos, sem invernos tão rigorosos, porque a Terra passou por várias mudanças climáticas, né, ainda está passando, é um ciclo, e isso a gente pode intensificá-las ou não, né, a gente está vendo aí a questão do aquecimento global, mas no passado a gente já tinha essas mudanças climáticas, e aí quando houve um aquecimento, o homem começou, o último no caso, finalzinho de era do gelo, o homem começou com atividades agrícolas e mudou completamente seu estilo de vida. Então, ao invés de ser caçador-coletor, se estabeleceram as primeiras, não as primeiras, mas se estabeleceram aldeias mais fixas que se tornaram, né, cidadelas, cidades. A agricultura permitiu uma coisa que até então era mais complexo, que é armazenar o alimento para atravessar períodos de seca ou períodos de frio. E aí, maior sobrevivência, a população, no geral, começou a morrer menos, então, um aumento populacional ali, né, não se tinha tanta fome, não se tinha tantas perdas com deslocamento, você já tinha construções mais fortes para sobreviver, né, a frio, chuva, tudo. Então, você tem um favorecimento da sobrevivência humana, mas também a construção de grupos cada vez maiores. E nesse percurso desses grupos cada vez maiores, né, de grandes grupos populacionais reunidos, e aí você tem realmente grupos imensos. Então, se a gente pegar 5 mil anos atrás, os egípcios, por exemplo, você tem populações muito grandes, né, reunidas em uma localidade só, são cidades muito grandes. Se a gente pegar o contexto da humanidade como um todo, sem considerar as particularidades de cada grupo, a gente vê que tem os mitos tentando explicar os fenômenos naturais, mas chegou um momento em que esses mitos eles não eram suficientes, porque você sai de um ambiente em que você é um grupo pequeno de pessoas em volta de uma fogueira, repassando conhecimento ali, né, as histórias todos os dias, e passa um grande grupo de pessoas reunidas de várias faixas etárias e que já dominavam algumas coisas da agricultura, já tinham criações animais, já dependiam do clima para poder sobreviver ali de uma maneira mais. Eu preciso plantar em determinada época, colher em determinada época, então você tem que entender como funciona o regime de chuvas, você tem que entender como que funciona a própria colheita em si, né, os aspectos da terra, do cultivo. Então, você vai buscando conhecimentos que podem ser demonstrados, comprovados, fenômenos que você consegue explicar, né? Então, por exemplo, o solo parou de produzir. Então, eu plantei feijão, plantei de novo, e o solo ficou pobre. Que é isso, né? É um castigo, é porque um menino caiu no buraco não sei na onde, morreu, né, um mito construído ali em torno de uma aldeia. Não é mais isso, não cabe mais isso. Então você começa a observar que o solo está pobre, aí você percebe que não é um mito que comanda a produção. Você percebe que existem causas naturais ali que podem ser explicadas. Então a própria necessidade humana, né, naquele momento ali, né, que a humanidade passava, ela começou a demandar que o mito, ok, ele poderia até favorecer o início, né, da busca por uma explicação, mas ele não seria a explicação determinante, ele não seria toda a informação que se teria acesso. E aí, a partir de um determinado ponto em que os mitos não são mais a verdade, não é a verdade absoluta, né, mas não são tão aceitos facilmente para explicar as coisas que se dependia para sobreviver, você passa a buscar conhecimentos e uma elaboração melhor para a compreensão dos fenômenos. Só que aí variou de cultura para cultura, e aí que a gente tem a grande questão que está envolvida na história da filosofia, que cada grupo seguir um caminho diferente. Então, nós temos teocracias, né, governos que eram muito dependentes da questão das divindades. Então, por exemplo, se a gente pegar os egípcios mesmo, você tem faraós que são considerados né, divindades importantíssimas. Então, você trabalha em torno, né, dessas teocracias, reprimindo o conhecimento geral do povo, porque você pode dizer que um determinado ato do povo, né, de revolta fere aquela concepção ali de domínio daquele faraó, então por isso você está sendo castigado. Então essas noções, elas acabaram sendo muito utilizadas em muitos grupos humanos.
Então, os egípcios são um grande exemplo, que eu acho que todos nós conhecemos, né? Os chineses também são um bom exemplo, tantos outros terra fora aí. E aí, você chega um momento na Grécia Antiga, então mais ou menos alguma coisa em torno de 2.500 anos atrás, ou seja, 500 anos antes de Cristo, você tem um terreno muito favorável para o questionamento, mas que também não vai existir como é que eu posso dizer, uma barreira teológica, não vai existir aquela ideia de que só sacerdotes podem ter acesso ao conhecimento, que era muito comum nas outras culturas da Terra. Então, você tem a Grécia Antiga, o solo fértil favorável para o surgimento da filosofia, que seria, na verdade, a mãe de todas as outras ciências. São os questionamentos iniciais, né, a busca por conceitos bem definidos, por uma explicação de fenômenos naturais com uma lógica, com raciocínio, com coisas que pudessem ser observadas e comprovadas. E por que a Grécia tinha esse poder? O que favorecia a Grécia? E aí, olha só o tempo que a gente está falando. 10 mil anos lá para trás, você estava iniciando a agricultura. Até chegar cá, né, são mais de 7 mil anos, a chegar a um terreno favorável para o surgimento de uma ciência, né, não uma ciência propriamente dita, mas um viés científico que tentasse explicar as coisas de uma maneira mais racional. E aí, esse momento é favorável porque a Grécia era um terreno, como é que eu posso dizer, um grande conjunto, né, de povos, não era só um povo específico, único, era pluricultural, multicultural, e era um povo naturalmente questionador, um povo guerreiro, um povo que gostava do debate, e tinha um diferencial, que era uma parcela significativa, mais significativa do que nos outros povos que a gente, né, os grandes povos que estavam no momento ali dominando o mundo, em termos de acesso ao conhecimento. Então, assim, era uma sociedade que tinha escravos, né? Assim, não era todo mundo que podia acessar o conhecimento, não era todo mundo que podia sentar debaixo de uma árvore e escutar, né, um filósofo daquela época falar e debater com ele, discutir com ele. Óbvio que não. Acho que nem hoje a gente pode falar tanto, né, facilidade de acesso ao conhecimento, embora, né, não seja comparável. Mas, de todo modo, a gente vê nesse contexto da Grécia uma possibilidade maior, porque você tinha alguma coisa em torno dos 10% da população que conseguia ter acesso ao conhecimento, o que era totalmente incomum em outras culturas. Eram sacerdotes, eram pessoas ligadas a altas cúpulas, né, de religião. A população não tinha esse acesso. E aqui na Grécia você tem essa possibilidade de acessar, e aí você permite que uma parcela maior da população seja questionadora. E essa parcela da população seguiu vários caminhos. Então você tem filósofos que vão mais para a área da matemática, filósofos que vão na área da natureza, filósofos que seguem mais uma área específica de humanas. Então seguiram-se vários caminhos. A filosofia ela não é uma coisa estática e muito focada naquele período. Ela, na verdade, embarca todos os outros viés científicos aqui, todas as outras tentativas de explicar, né, desde o comportamento humano, o ser, o existir, a matéria, de onde viemos, né, o que somos nós, por que existimos, o que é de fato a existência, até um questionamento de por que chove, né, essa planta é diferente dessa pedra, qual é o tipo de coisa que faz com que as luzes sejam diferentes. Então, são questionamentos muito básicos, mas que foram fundamentais para iniciar todo um pensamento, toda uma escola de perguntar, né, fazer perguntas que podiam ser testadas, que podiam depois ser comprovadas, e a partir dessas comprovações você descrever fenômenos naturais, você descrever tudo em sua volta. Então, a filosofia é esse marco, e ela começa, né, mais de 2.000 anos atrás, de uma forma muito forte na Grécia. Agora, se a gente voltar um pouquinho para os mitos, então a filosofia veio para derrubar o mito? Acho que é meio complexo a gente dizer isso, mas talvez a filosofia venha continuar aquela tentativa de explicação. Ao meu ver, é uma continuidade, uma tentativa de explicação. Você lidou no passado com o conhecimento que você tinha acesso. Agora eu acho que a gente pode até brincar com uma criança, que quem está arrastando a cadeira lá em cima é São Pedro, que não sei quem está bravo, mas em algum momento a gente vai ter que explicar para essa criança o que é o trovão, né? Que barulho é aquele que está acontecendo ali. Então, os mitos hoje eles ainda vão ser usados, né? Eles fazem parte do nosso cotidiano. Então, por exemplo, a gente tem aí histórias muito bem elaboradas nos quadrinhos aí filmados. A gente pode pegar de si, a Marvel, e ver que você tem
mitos extraordinários aí em torno de super-heróis. Lógico que a gente sabe que eles são figuras fantasiosas, mas muitas vezes eles são criados como se fosse uma coisa dentro da nossa realidade, né? Que eles existissem na nossa realidade. E muitos, inclusive, como se existissem na nossa realidade, estão por aí, e a gente que não sabe por alguma razão, porque alguém, né, esconde isso. Enfim, de todo modo, eles trazem a mesma coisa que os mitos traziam no passado, uma mensagem. Então, o mito talvez viesse para acalmar, o mito talvez viesse para que a pessoa evitasse uma determinada coisa. Então, às vezes existe um mito muito elaborado sobre uma planta, você precisava tratar de uma determinada maneira aquela planta antes de ingerir, ou não ingerir, né? Ou um animal que você não deveria ingerir, que você não deveria caçar, o que fosse, mas porque houve toda uma experiência anterior, né, de gerações anteriores lidando com aquilo ali e descobrindo como aquilo poderia fazer mal, ou como trabalhar aquilo ali para poder se alimentar daquilo ali, ou como trabalhar aquilo ali e conseguir sobreviver em meio àquilo. Então, essas construções mitológicas, elas trazem mensagem. Então, se a gente fala que tem um bicho-papão lá fora, que a criança não pode sair à noite, a gente não quer que essa criança se perca à noite, a gente não quer que ela se machuque à noite. Se a gente conta histórias urbanas, né, lendas urbanas, sobre perigos de sair por aí, voltar bêbado da festa, sequestrar, se a gente fala lá da Kombi branca, que sequestrava o menino, levava para roubar órgãos e etc e tal, a gente criava um mito, mas para tentar ensinar alguma coisa. O mito, ele traz sempre uma mensagem. A filosofia, ela traz sempre uma tentativa de racionalizar, de tornar um fenômeno bem explicado de maneira que, né, a gente possa conhecê-lo, mas que também ele possa ser comprovado de novo, e demonstrar que aquilo ali é um fato mesmo, é verídico, é real, e aí você usa a partir daquilo. Então, a diferença básica dos dois é essa, mas o mito não deixou de existir na nossa sociedade, nós estamos precisando mais da filosofia para poder pensar mais, questionar mais e viver melhor em grupo, né? Hoje a gente questiona muito pouco e temos aceitado muitos mitos. Aí eu posso dizer para vocês que as fake news estão virando os mitos da atualidade. Então é isso, gente. Essa é a aula de hoje. Acho que vou ajudá-los com ela a responder os questionamentos que estão lá no plano de estudos tutorados, no PET, né, da primeira semana. E até a próxima aula. Tchauzinho.